Como vão, queridos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador? Muito bom estar com vocês de novo, trazendo oração e ação com o estudo bíblico. Estamos estudando o Evangelho de João. Hoje temos um texto muito bonito que nós vamos procurar entender bem, entender a sua interpretação, os seus detalhes, de uma forma simples, sem uma preocupação de uma teologia rebuscada, mas uma forma de compreender bem o texto bíblico. Quero lembrar que todos os amigos que nos acessam de outros lugares, de outras igrejas, de outras religiões, todos são muito bem-vindos. Temos muita alegria de poder compartilhar o ensinamento bíblico com vocês. Lembro que nós temos o nosso oração e ação às quartas-feiras às 19h30, como hoje, com o estudo bíblico. Às quintas-feiras, 19h30, é o oração e ação jovem, sempre trazido com uma mensagem pelos jovens ou por alguém que trabalha com eles. Nós temos também na sexta-feira o Oração e Ação Kids, que é uma programação para as crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical pelo aplicativo Zoom. Às 10h30, o nosso culto matinal e às 19h30, o nosso culto em família. Quero lembrar alguns dos motivos de oração de hoje. Nós estamos agradecendo a Deus pelo aniversário do Silvio, pelo aniversário da Rogéria, de outros mais que nós iremos lembrando durante a semana, mas pedindo também orações pela família da Solange, querida amiga nossa, que já está com o Senhor. Nós vamos orar também pela Luanda, pela Cíntia, orar pela Nesita, que empreendeu viagem dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Vamos estar orando pela Dailma. Vamos orar também pela tia da Ana Paula, pela Ruth, que está doente, precisa da nossa oração, das nossas preces. O Milton pede orações também pela sua saúde. E vamos estar orando também pela saúde da Rejane. Rejane vai fazer um exame agora esses dias, vamos orar por ela. Vamos orar pelas famílias, pelos profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, pelos missionários e pastores e pelas autoridades do nosso país. Vamos orar nesse início da oração e ação, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo bíblico de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado pela tua bondade. Suplico que o Senhor me unja com o teu Santo Espírito para trazer a tua mensagem para o teu povo. E ao teu povo dá a unção também, Senhor, do discernimento, da compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para o nosso estudo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Nós hoje vamos começar o capítulo 12 do Evangelho de João. Capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 11 do Evangelho de João. Esse texto vai nos mostrar aquele momento em que Jesus Cristo é ungido por Maria, irmã de Lázaro, e ele é ungido na cidade de Betânia. Vamos lá? João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem.
porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ok, nosso último estudo tratou dessa questão da ressurreição de Lázaro e, consequentemente, do plano que aquelas autoridades ali daquele tempo entre os judeus fizeram para matar Jesus. O texto começa dizendo que 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia. Vocês lembram que Jesus tinha se retirado para uma cidade um tanto distante, a cidade de Efraim, que ficava a mais de 20 quilômetros de Jerusalém. Jesus foi para aquele lugar porque os líderes judaicos pretendiam matar Jesus e ainda faltava um período aí em torno de um mês e meio talvez, para Páscoa. E Jesus sabia que a sua missão implicava em morte na cruz. Ele tinha uma missão específica, morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então ele não poderia se deixar pegar e matar antes disso. Jesus então estivera em Efraim. Agora Jesus ia voltando para Jerusalém e para em Betânia, que fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e vai à casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E o texto diz aqui que se tratava de um tempo de 6 dias antes da Páscoa. Há controvérsias com relação a que dia da semana isso poderia significar. Alguns dizem que significava quinta-feira, outros que significava sexta-feira, porque não se tem uma visão exata da data ali desta situação. Então, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2 do capítulo 12 de João. E o texto diz: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. A família de Lázaro resolveu receber Jesus e seus discípulos e preparou uma ceia, preparou talvez um jantar, talvez um lanche no fim da tarde, uma comida no fim da tarde. E esse tipo de recepção, de gratidão, como é o que acontecia ali, de louvor a Jesus, acontecia sempre com a chegada de outras famílias, não só exclusivamente a família de Lázaro, não só exclusivamente Jesus e seus discípulos, mas era comum que muitas pessoas fossem a uma ocasião como essa. O texto diz agora no versículo 3, que então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro e precioso, ungiu os pés de Jesus. Isso combina muito com todas as descrições que temos visto do temperamento de Marta e Maria. Marta estava fazendo a refeição de Jesus, para lá e para cá, né? Como era ela, era uma mulher extremamente proativa. Maria era uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais doce. Interessante observar que quando nós vimos um pouco antes, aquele momento em que Jesus ressuscitara Lázaro, o texto anterior do capítulo 11 descreve que os amigos de Maria tinham ido até Betânia para consolar a família. Apesar de Marta ser uma pessoa mais expansiva, mais proativa, Maria, do seu jeito reflexivo, era uma pessoa amada, era uma pessoa que tinha muitos amigos, tanto que os amigos de Maria foram consolá-la. Agora, novamente, Marta está fazendo a comida, preparando o jantar, e Maria, quietinha, vai até Jesus, e o texto diz que ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro. Uma libra significa algo em torno de 350 gramas de nardo puro, 1/3 de litro. Mas aquele nardo puro, aquele bálsamo,
era extremamente precioso. E uma quantidade dessa, de 1/3 de litro, era uma grande quantidade. E é interessante que o autor sagrado faz questão de dizer que era bálsamo de nardo puro. Poderia ter dito apenas de nardo, mas faz questão de mostrar que era puro. Uma tradução mais apertada diz que era bálsamo real, verdadeiro. O bálsamo de nardo era feito da raiz e das espigas de uma planta chamada nardo. E era realmente raríssimo e era extremamente caro. Havia bálsamo falsificado, que era chamado bálsamo de nardo pístico. O que era isso? E vocês conhecem o pistache. Também faziam um bálsamo de segunda linha, que era chamado de bálsamo pístico, ou seja, feito com pistache. Mas o autor sagrado faz a questão de nomear aquele como bálsamo puro, porque esse bálsamo seria aquele que iria ungir os pés de Jesus. E nós nunca podemos dar a Jesus nada que não seja o mais puro, o mais caro, o mais precioso, de nós mesmos, do nosso tempo, de tudo que somos e temos. É interessante observar isso. Quando Jesus, junto com aquele episódio da mulher samaritana, diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Poderíamos dizer os adoradores reais, como real era este bálsamo. Há que ser verdadeiro. Há que ser verdadeiro. O texto caminha no versículo 3 dizendo que era muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Perdão. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Esse episódio da unção de Jesus por uma mulher também se apresenta nos outros evangelhos. Mas este aqui se apresenta de uma forma especial. Até hoje não se tem absoluta certeza se as unções de Cristo que são apresentadas nos outros evangelhos tratam-se exatamente do mesmo episódio. Uma delas fala que isso aconteceu na casa de Simão. Também levanta-se a hipótese de Simão ser pai de Lázaro, pai de Marta e pai de Maria, mas é uma especulação. Mas vamos nos firmar nesta descrição aqui, e diz o texto que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa alusão de que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo tem uma força de dizer que aquele gesto, aquele momento, aquele amor, ele foi além do restrito momento geográfico e temporal em que aquilo foi feito. Ou seja, que esse perfume foi se espalhando pela casa, pelo tempo, pelos lugares. Nas descrições da unção de Cristo, algumas aparecem ungindo os pés, outra ungindo a cabeça. Falam que a mulher que fez esse gesto seria glorificada ou seria lembrada por todos os tempos. É o perfume que se espalhou pelos tempos. Versículo 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse. É interessante, alguém pode pensar assim, então João está escrevendo, ele estava lá e ele teve uma premonição ou profetizou que Judas queria traí-lo? Não, é porque João escreve esse texto muitos anos depois e ele certamente já havia constatado tudo isso que ele está descrevendo aqui e certamente ele tinha uma grande indignação de não ter percebido antes o que Judas realmente pretendia. Versículo 5 vai dizer:
porque não se vendeu este perfume por 300 denários? Foi a pergunta de Judas. 300 denários era o fruto do trabalho de um trabalhador durante um ano inteiro. Se um trabalhador daquele tempo, ele juntasse absolutamente todo o dinheiro que recebesse trabalhando durante um ano inteiro, ele teria 300 denários e poderia comprar este 1/3 de litro de bálsamo de nardo puro. Então Judas disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? É certo que Judas não estava assim preocupado com a questão social, com toda certeza não estava. Judas ali apresentava uma desculpa para que aquele dinheiro, em vez de ser derramado sobre os pés de Jesus, aquele nardo, ele fosse para a bolsa do colégio dos discípulos, ou seja, dos discípulos, né? O colégio apostólico, como se diz. Ele queria que fosse para a bolsa, porque o versículo 6 já vai explicar que isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era quem cuidava das finanças do grupo apostólico. E aqui a gente percebe que ele, vez por outra, ele ia lá e roubava. Essa é a única alusão a Judas nos evangelhos e que o nomina como ladrão, claramente. Ali os resultados da bolsa do grupo apostólico eram das contribuições dos próprios apóstolos, e eles iam botando ali as suas contribuições, mas também havia outras pessoas que acompanhavam Jesus durante toda a sua peregrinação pela Palestina e que queriam contribuir para o sustento daquele grupo apostólico, né? Eu vou convidar você, inclusive, para ir voltar um pouquinho, venha comigo até Lucas 8, versículos 1 a 3, para a gente verificar como essa bolsa dos apóstolos era sustentada. Veja aí, Lucas 8, versículos 1 a 3, ok? Que diz assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Havia contribuintes fiéis para o desenrolar do ministério de Jesus, para o sustento daqueles que iam levando a mensagem do Evangelho. Viu? Contribuintes fiéis, dizimistas fiéis ali entre eles. Muito bem, a partir do versículo 7 agora, que diz assim: Jesus, entretanto, disse a Judas: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Quem teria querido dizer Jesus aí? Primeiro, ele dizia o seguinte: olha, há várias possibilidades, há várias visões sobre isso que ele disse: deixe que ela guarde isso para o dia que me embalsamar. Primeiro, seria de que ela teria usado parte daquele bálsamo para ungir os pés de Jesus, que ela enxugou com seus cabelos, numa prova de absoluta dedicação, de absoluta transparência, de absoluta humildade, mas que teria guardado parte que teria sido usado depois no embalsamento de Jesus, quando José de Arimateia cedeu o túmulo. Lembram disso? Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade é que Jesus tenha dito: deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Como quem diz assim, ela tem um crédito de honra e de bênção, porque ela fez isso pelo dia que me embalsamarem, ou seja, pela sua morte. Seria um crédito. Ou quando diz assim, que ela guarde isso, poderia se referir ao fato de que ela se lembraria disso, isso estaria vivo na sua memória.
Talvez a visão mais aceita seja de que ela teria ungido os pés de Jesus com parte daquele bálsamo, parte tenha guardado, e depois ela o teria usado quando vai ao túmulo, quando volta ao túmulo, pretendendo embalsamar Jesus. Ok? Versículo 8 diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Isso Jesus está dizendo a Judas. Na realidade, o que Jesus está falando é uma repreensão a Judas. Como quem diz assim: olha, a miséria da humanidade não serve de desculpa para a sua traição, nem para a sua infidelidade. Jesus está admoestando, mais do que isso, ele está realmente corrigindo a Judas, né? Ele diz: isso não serve de desculpa para o que você está fazendo. Versículo 9, então, vai nos dizer o seguinte: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Lembre que Jesus agora está voltando bem próximo da Páscoa para Jerusalém, e quando se aproximava a Páscoa de Jerusalém, vinham judeus de todas as nações. Lembra quando, depois da morte de Cristo, que é logo após essa Páscoa, e a sua ressurreição, e nós temos aquele momento do derramamento do Espírito Santo posterior, havia pessoas de muitas nações, judeus de muitas nações ali, a ponto de todos eles ouvirem a pregação do apóstolo Pedro, cada um na sua língua, porque eles vinham de várias nações e já haviam adotado a língua dessas nações. Então, soube numerosa multidão dos judeus que estavam em Jerusalém. Lembre que eles estão em Betânia, a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, soube que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Havia, logicamente, corria pela nação judaica, pelo pessoal de Jerusalém, da Judéia, corria a notícia de que Jesus havia ressuscitado Lázaro ao 4º dia de morto, né? Versículo 10, mas os principais sacerdotes resolveram, veja aqui, matar também Lázaro. Ou seja, eles já estavam resolvidos a matar Jesus e agora resolveram também matar Lázaro. E aí nós vemos claramente que quando Jesus foi preso, porque todo aquele julgamento que foi feito à noite de forma irregular, apenas cumpriu determinados rituais, porque na realidade a condenação tinha sido determinada muito antes. Tudo aquilo foi uma encenação do sumo sacerdote, do sinédrio, porque Jesus estava condenado muito antes de ser julgado. Versículo 11, encerrando, diz: porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Aquele milagre da ressurreição de Lázaro foi responsável pela sensibilização de muitos daqueles judeus de Jerusalém que passaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador. É claro que uma fé que se coloca, que se põe, que se constrói em cima do milagre, ela não tem a mesma robustez da fé que é calcada no conhecimento da palavra do Evangelho. Mas é melhor do que nada, não é? Ali, certamente, aqueles que tiveram a sua fé despertada pelo milagre foram conhecendo o Evangelho, foram conhecendo a mensagem salvadora de Jesus, do arrependimento de pecados, da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, Filho de Deus, e eles foram robustecendo a sua fé. Mas é maravilhoso perceber como toda essa dinâmica vem salvando pessoas. Amém? Nós vamos agora então ver, logo depois disso aqui, vai haver aquele momento lindo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos então
na próxima quarta-feira, estar estudando João 12, do versículo 12 ao versículo 19, estudando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Que a sua vida, que a sua adoração a Deus, que a sua dedicação a Deus, que a sua fidelidade a Deus seja de nardo puro, não daquele nardo pístico feito de pistache, mas que seja de nardo puro, bálsamo de nardo puro, em que você entrega ao Senhor o que há de melhor, o que há de mais precioso, o que significa tudo que você tem. Que você seja um adorador de nardo puro. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus bênção sobre todas essas pessoas que aqui nos confiaram seus pedidos, nos confiaram suas gratidões também. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor por nós. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor considere os pedidos que foram feitos aqui. Tem misericórdia de todos aqueles que apresentaram os seus pedidos, Pai. Que os irmãos possam se amar, que esse povo bom possa dedicar as suas vidas de forma preciosa, como nardo puro, a teu Filho Jesus. Senhor, recebe a gratidão daqueles que aqui apresentavam os seus motivos de gratidão também. Quero suplicar pelos aniversariantes, Senhor, eu te peço, te suplico que abençoe os pastores e os missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que o Senhor nos guarde do contágio dessa doença que tanto tem angustiado, tanto tem feito sofrer o povo. Pai, tem misericórdia de nós. Peço que o Senhor abençoe aqueles que são mais vulneráveis, os profissionais de saúde, cuida deles, Pai, eu te suplico. Pai, eu quero suplicar que o Senhor também abençoe, Senhor, aqueles que dirigem o nosso país. Meu Deus, tantas coisas, tantos rumores, tanta corrupção, mas o Senhor é maior do que tudo isso, mais poderoso do que tudo isso. O Senhor é o Deus da história, o Senhor não perde o timão da história, Pai. Então eu quero suplicar, abençoa, preserva, guarda, Senhor, blinda aqueles que são bons, bem intencionados, que querem viver, querem governar segundo o teu propósito. Eu quero suplicar que o Senhor também abençoe aqueles que são maus, não no sentido de que eles continuem sendo maus, mas abençoá-los com arrependimento e mudança, Senhor. Que teu Espírito Santo possa falar de forma insuportável às suas mentes e aos seus corações, e que possam ser transformados, mas que se não aceitarem a transformação que vem de ti, se não se arrependerem, o meu pedido é: retira-os do poder, seja qual poder seja, Pai. Seja judiciário, seja poder executivo, seja poder legislativo. Senhor, limpa, Senhor, os poderes da nossa parte. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, pedindo misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados, amanhã, às 19h30, teremos o Oração e Ação dos Jovens. Estejamos juntos ali, louvando ao Senhor. Até lá.